E aí galerinha, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho pro canal e hoje, o vídeo de hoje, eu vou explicar a minha situação de saúde, né, agora, atual, que como eu falei pra vocês no meu vídeo passado, eu não estou muito bem de saúde, já faz 2 semanas agora, que eu estou meio febril. Vou explicar tudo pra vocês, então acompanhe até o final desse vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos, para eles terem mais informações possíveis, principalmente o pessoal que mora aqui no Japão, beleza? Então, galera, esse vídeo eu vou ter que fazer de máscara, devido a recomendações médicas, tá? Eu acabei de voltar do hospital, e o hospital me passou as informações falando que, para caso eu esteja contaminada até o resultado do exame sair, eu vou ter que ficar de máscara para não evitar contágio, assim, que eu moro com a minha mãe, meu marido, então para evitar que se propague caso for esse vírus mesmo, ter que ficar de máscara dentro de casa também, né? E eu quero falar pra vocês que esse exame aí que eu fiz, ele não é feito assim de uma forma fácil, como todo mundo assim acha, né? Não sei se acha que é igual o teste de influenza, né? Porque aqui no Japão a influenza, assim, o teste de influenza você faz em qualquer clínica, qualquer lugar, qualquer horário, né? E esse teste aí desse vírus novo não tá sendo assim. Então eu tô querendo passar essa informação pra vocês que moram aqui no Japão, para caso alguém precise também realmente estar comprovando se tá com vírus ou não, saber as informações exatas para estar aí procurando o lugar certo e não indo aí diretamente no hospital, que agora não tá podendo ir, né? Porque no meu caso, quando eu comecei a sentir os sintomas dia 25 de março, meio estado febril, a garganta tava meio doendo nesse dia, tá? Com bastante catarro aqui na garganta, eu sinto quando eu tô engolindo, muita dor no corpo, dor de exaustão mesmo, sabe? Muita dor nos músculos da perna, assim, músculo aqui, assim, aqui na região do peito, e dor de cabeça, muita dor de cabeça. Então eu resolvi procurar o médico. Só que antes de ir no médico, agora você não tá podendo ir diretamente nas clínicas e hospitais, né? Devido a essa epidemia que tá acontecendo. Então você tem que ligar pro Hoken Center, que é um lugar assim que, como que pode falar em português? É assistência de saúde, né? Um centro de saúde, que ali você pede a orientação para saber o que você pode estar fazendo, se pode estar indo na clínica ou hospital. Então ali eles vão perguntar tudo que você tem, aonde você foi, se você viajou pro exterior ou não, se teve contato com alguém que voltou de fora, assim, né, entrou no país recentemente. Então eles fazem um questionário de perguntas pra você, você responde tudo e ali eles falam se você pode ir na clínica ou não. Eu fiz isso, liguei primeiro nesse Hoken Center antes de ir na clínica que eu tô acostumada a ir. Passei todas as informações, falei o que eu tava sentindo, falei a minha temperatura e eles deram um ok pra mim ir na clínica. Fui lá na clínica, o médico me examinou, falou assim que não parecia ser nada, parecia ser apenas uma gripe normal. E me deu remédio pra catarro e dor de cabeça, assim, remédios pra gripe normal, né? Ele falou que em 5 dias eu tomando eu ia me sentir melhor, que não era pra me preocupar. Então eu peguei, voltei pra casa e continuei tomando esses remédios durante 5 dias. Mas nesses 5 dias eu continuei no estado febril ainda, não passando a dor de cabeça, nem a dor no corpo, principalmente uma dor assim, exaustiva mesmo. E a minha mãe achou estranho, o pessoal da fábrica também, porque como eu falei, se você estiver na temperatura febril, que aqui no Japão a temperatura febril é 37 graus, a partir de 37 graus, tá, galera? Eu sei que no Brasil 37 graus não é considerado febre, mas aqui no Japão 37 graus já é considerado estado febril. E nas escolas, nas creches, se as crianças atingirem 37 graus, elas já são mandadas embora, mandam os pais buscarem, né, elas na escola.
E agora, por causa dessa epidemia aí, 37, a partir de 37 graus a mais, a fábrica tá mandando embora. Então eu fui trabalhar nos dias seguintes, já que o médico falou que era uma gripe normal, só que eu estava ainda muito ruim, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, e febril de 37,2, 37,3, nesse período aí, desses 5 dias. E a fábrica agora tá dando um formulário para você escrever ali todo dia de manhã a sua temperatura. Se você estiver acima de 37 graus, casa. Essa é a norma agora, tá? E tem muitas outras fábricas aí que estão estipulando isso. No caso da fábrica do meu marido, os chefes ficam na porta com aquele termômetro digital, né, que você bate aqui na testa e já sai a temperatura. Se dá mais de 37,5, eles estão mandando ir pra casa também. E eu continuei tomando remédio, acabou o remédio, continuei com as dores e tal, e minha mãe achou estranha, a fábrica também, e me mandaram ir embora também de novo. Isso foi 1º de abril, pra mim retornar à mesma clínica pra ver se eu conseguia fazer o teste, né? Porque eu já tava 5 dias sentindo sintomas, mesmo tomando remédio não tinha havido melhora nenhuma, né, em cima disso. Então eu peguei e fui de novo na clínica com a minha mãe, e ela falou pro médico que se podia fazer o teste de influenza, né? Porque a influenza geralmente dá esses sintomas que eu tô sentindo. E nesse dia eu tava com diarreia, começou a me dar diarreia já, né? Então o médico falou assim, mas esses sintomas que ela tá sentindo, eu acredito que não seja do vírus, mas cada caso é um caso, cada organismo tá reagindo de um jeito. Então você ouve aí os noticiários, muitos casos estão saindo aí com uns sintomas assim muito parecidos com o de gripe. Teve um caso de um jogador de beisebol aqui no Japão que não estava sentindo cheiro. Ele foi tomar café, não sentiu o cheiro do café, nem o sabor, e não estava gripado, não estava com dor de cabeça, de garganta, não estava com coriza. Acharam estranho, foram fazer o teste e deu que ele está com o vírus, né? Tem gente que teve esse vírus por causa que estava com diarreia, tem gente que só com dor no corpo, nem febre tem, e tá com esse vírus. Então são sintomas mais leves, né? Tem gente que o vírus não ataca tanto assim e tem sintomas mais leves. Então esse é o medo de estar confundindo esse vírus com uma gripe normal. Então a minha mãe falou pro médico fazer teste de influenza em mim. Só que o médico falou que o teste de influenza é feito a partir de quando você começa a sentir os sintomas, até 48 horas depois, né? E como já tinham passado quase uma semana, 5 dias, ele falou que não adiantaria eu estar fazendo o teste, que como eu estava com diarreia e a febre, estado febril, nesse dia eu estava com 37,2 quando eu fui na clínica, e o médico falou, realmente, ela continua em estado febril, né? Então eu acredito que seja algum vírus que esteja no corpo dela para estar causando essa dor de cabeça, essa dor no corpo. É causado por algum tipo de vírus. E como ela tá com diarreia, acredito que seja um vírus da barriga. Então ele me receitou remédio de vírus, mais o de catarro, que eu tô sentindo muito catarro na garganta, né? Sem dor de garganta e sem tosse, sem coriza. E nisso ele pegou e falou assim que 7 dias com esse remédio eu ia melhorar, tá? Só que daí passou 5 dias eu tomando remédio, continuei ainda com febre. Aí nesse período do dia que eu fui, dia 1º de abril, que foi uma quarta-feira à noite minha temperatura subiu quase 38 graus, né? E a partir disso, até domingo, eu tava com 37,7, 37,8 à noite. E isso foi muito estranho, porque de manhã, segunda-feira, eu acordei, né? Acordei, que foi o caso de ontem, eu acordei e tava com 36,8. Então seria assim, um estado assim, bem assim, guiriguiri, né? Aí a temperatura bem assim, guiriguiri é bem assim, quase ali um estado febril, mas não chegava a 37, então eu fui trabalhar. Cheguei no trabalho, tal, trabalhei, deu o intervalo das 10 horas, comecei a sentir um pouco de dor no corpo, dor de cabeça, novamente. Então eu medi a minha temperatura. Nisso que eu medi minha temperatura, deu 37,3. E nisso eu falei pra chefa que eu estava com febre novamente,
que eu ia tomar um remédio pra baixar a febre, que eu não estava tão ruim, né? Assim, o corpo não estava tão ruim, e se eu poderia ficar trabalhando. Nisso ela falou com o líder acima, né, que é o Butchô, que é o chefe, assim mesmo. E ele veio falar comigo falando que não, que eu tinha que ir embora, porque esse período que tá acontecendo tudo, essa epidemia, os casos no Japão estão aumentando muito esses dias. E ele falou assim que eu teria que ir embora. Nisso eu conversei com o meu Tantocha, né, que como eu trabalho por empreiteira, não sou ligada diretamente na fábrica, tenho esse Tantocha que ele é tipo como que pode falar? Ele que ajuda, né, se você precisar de alguma coisa, ele que passa as informações pra fábrica do que você precisa, né, tal. Se você precisa faltar, ele que entra em contato com a fábrica. É o contratante, né, seria isso. E eu falei pra ele que eu queria que ele voltasse no médico comigo, porque eu já fui 2 vezes no médico, os meus sintomas não estão melhorando, e que era pra ele falar pro médico se tinha como fazer o teste realmente desse vírus novo. Então ele foi comigo, me acompanhou de novo na clínica, cheguei na clínica, tava com febre mesmo, tomando remédio pra baixar a febre, que eu tomei o remédio, e cheguei e tava com 37,3 ainda, tá? E nisso o médico falou assim, eu dei o remédio pra ela de vírus da barriga e tal, e a febre ainda continua, muito estranho, né? Só que eu acredito que não seja esse novo vírus, mas não sei, o médico falou. Porque como esse vírus é assintomático, tem gente que carrega esse vírus, não sente nenhum sintoma e tá contagiando todo mundo aí. E tem muitos casos de pessoas que estão pegando esse vírus com sintomas muito leves, muito parecidos com a gripe. Então, para tirar certeza, seria melhor fazer esse teste realmente para ver se é o vírus ou não, senão ela pode estar contaminando todas as pessoas ao redor, né? Então o médico teve que ligar para esse Hoken Center, para esse centro de saúde aí, conversar com eles, explicar que eu tinha já 10 dias, tô passando por ele, tomando medicação, estado febril, à noite passando 37,6, 37,7. E nada dos sintomas estão melhorando. Então ele conversou, passou todas as informações, passou todos os meus dados, passou aonde que eu fui nesse tempo. Eles perguntam tudo, tá, galera? Então, se você mora aqui no Japão, tá sentindo um pouco de sintomas de gripe e não melhora, você que tem aí seu Tantocha, conversa com ele, fala pra ele ir lá na clínica com você ou hospital, explicar pra que veja se você pode fazer o teste ou não, tá? E nisso ele explicou tudo, que eu fui pro Brasil, isso foi em fevereiro que eu voltei, que tá meio longe, né, já faz aí praticamente 2 a 3 meses, né, mas é que é onde eu trabalho, tem bastante chinesas, e esses tempos aí entrou algumas chinesas, né, que vêm direto da China, e fora isso que ali onde eu trabalho tem pessoas de várias nacionalidades, né, e não é todo mundo assim também que fica parado no lugar no final de semana, né? Que nem foi meu caso, que eu saí aí pra algumas províncias aí, e pode ser que nesse lugar que eu fui, estava aí com alguém com o vírus, carregando o vírus, sem sintomas, e possa ter pego aí, né? Então explica tudo, explica o que você tá sentindo, os sintomas, os dias que você saiu, você tem que falar exatamente os dias que você saiu, aonde você foi, onde você foi, que dia, os sintomas, quando começou, se na sua fábrica tem alguém que estava passando mal antes disso, de você começar a sentir esses sintomas, depois que você começou a sentir os sintomas, se teve alguém aí que começou a sentir os sintomas também, que nem você tá sentindo. Então eles fazem ali praticamente uma entrevista com você, perguntando tudo, anotando tudo. E falaram que iam conversar, eu acho que o hospital, com os médicos, pra ver se realmente eu poderia estar fazendo o teste ou não. Nisso eu fiquei lá na clínica esperando quase meia hora pra eles retornarem o telefonema e falarem se eu poderia estar fazendo o teste ou não. Retornaram, falaram que ok. O médico falou que eu poderia estar indo no hospital da cidade aqui e eles marcam um horário. Então, tipo, não é assim, eu vou no horário que eu quero. Eles falaram 9h30 da manhã você tem que estar lá no hospital.
Só que o procedimento é o seguinte: você vai levar o seu raio-x do pulmão que eu tinha tirado, levar os seus documentos, vai chegar lá na porta do hospital, na porta do pronto-socorro, e tem um interfone na porta. E nisso você vai apertar o interfone, vai falar seu nome e espera, não pode entrar dentro ali de nenhum lugar, você fica esperando do lado de fora. Chegou no dia seguinte, eu fui, cheguei lá, tal, falaram pra mim levar uma muda de roupa, né, uma malinha, porque dependendo, assim, do que o médico visse o meu estado, ele falou, assim, que eu teria que ficar internada até o resultado sair, tá? Porque aqui no Japão, o resultado tá demorando de 1 a 48 horas, dependendo do caso, demora um pouco mais, né? Então eu cheguei lá na clínica, o meu tantocha tava lá também, tocamos a campainha ali, esperamos, já saiu a enfermeira lá. Parece coisa de filme, galera. Saiu lá com aquela máscara lá, né? Esqueci o nome da máscara, aquela máscara que os médicos estão usando realmente, com óculos, com uma roupa própria, tipo um avental, e de luva. Pegou meus dados novamente, confirmou meus dados, e pegou e falou assim, então vem aqui que eu vou te levar no lugar. E não é assim, você não entra dentro do hospital, passamos por trás do hospital e tá tendo uma salinha ali, afastada, por trás do hospital ali, para os pacientes que estão com sintomas relacionados a esse vírus. Mandaram eu esperar. A hora que eu entrei, tinha um médico, uma enfermeira, somente naquela sala. E o médico já tirou a minha temperatura com aquele termômetro de testa. Ele fez o pi e tava com 37,2. Ele falou, realmente, você ainda está febril. Pegou um aparelhinho pra ver, né, o oxigênio dentro do corpo, que eu coloco aqui no dedo, mediu e perguntou, começou a perguntar novamente todos os meus sintomas, o que eu tava sentindo, quando que começou tudo aquela perguntaiada, tudo, mas mesmo assim ele já tinha, né, a carta do meu médico toda escrita, ele só queria confirmar tudo que o médico tinha falado e tal. E nisso foi o teste. Primeiro foi feito o teste de influenza, né? Que eu não sei quem já fez teste de influenza ou não, mas é um cotonete com um cabo bem fino, assim, com praticamente, parece um cotonete, com um cabinho bem fininho que enfia dentro do nariz. Enfia lá no fundo e ele tira, né, como que eu falo? A mucosa, pra fazer o teste. Ele fez o primeiro teste de influenza. Daí fiquei esperando lá uns 5 minutos, deu negativo, e nisso ele falou, agora eu vou fazer o teste do corona. Enfiou outro canudo, só que dessa vez ele torceu assim, fez assim, e o meu nariz começou a sangrar. Tanto é que a hora que ele tirou, saiu um pouco com sangue até o cotonete, e ele falou que ia demorar aí pra sair o resultado de 1 dia a 2, dependendo do caso, demora um pouco mais, né? Só que ele falou assim que eu poderia voltar pra minha casa e esperar o resultado aqui em casa mesmo. Não precisaria ficar internado. Só que ele me deu uma carta aqui. Eu vou mostrar aqui a carta aqui, aqui tá falando que eu fiz o teste, né, do vírus, e tudo em japonês, explicando, né, se eu começar a sentir pior, os sintomas começarem a piorar, é pra mim ligar de novo pro Hoken Center ou pro telefone do hospital, que eu não posso sair de casa de jeito nenhum até o resultado sair, que eu tenho que ficar de máscara dentro de casa mesmo assim, se for tossir, espirrar, aquela etiqueta toda, né, que se tiver sem máscara, tosse aqui, né, não ficar tirando a máscara assim também, tem que tirar por aqui, né, pela alça da máscara, então você não pode ficar tocando na máscara, né, todo mundo usa máscara, mas às vezes de um jeito errado, né, que falam, né, porque todo mundo usa máscara e fica tocando toda hora nas máscaras, e isso não é bom, porque se o vírus estiver aqui, do lado de fora da máscara, e você tocar, e depois a hora que você tirar a máscara e não desinfetar a mão e acabar relando nas partes do rosto, pode ser que o vírus acabe entrando em contato com o seu nariz, com a sua boca, né, e acabe você infectando. Então, certo é não tocar de jeito nenhum na máscara, colocar a máscara e tirar pelos elásticos aqui do lado, tá, galera?
E tem um monte de coisas aqui, que se eu continuar com febre, né, se os meus sintomas piorarem, tudo tal, falando que o exame demora para sair o resultado, que se caso der positivo, eu tenha que ser internada, né? Então tem tudo umas regrinhas aqui e eu queria passar isso pra vocês nesse vídeo, explicando como que é o processo todo pra você estar fazendo esse exame, que não é fácil, que não é só você ir lá no hospital falar que eu quero fazer o exame, porque eu não sei se não tá tendo os exames pra todas as pessoas, eles estão fazendo exames só nas pessoas que já estão com problemas respiratórios graves, e isso que talvez esteja aí espalhando o vírus cada vez mais, porque tem muita gente aí com sintomas leves de gripe, que tá com o vírus, só que, como o médico tá falando aí que é apenas uma gripe, a pessoa sai na rua aí e fica espalhando o vírus para as outras pessoas, né? Já que os sintomas demoram a sair, né? Assim, dependendo da pessoa. Então, se a pessoa tá com o vírus, sai aí e tal, teve contato com as outras pessoas, daqui a 2 ou 3 semanas só que as pessoas vão começar a se sentir mal e sair alguns sintomas, tá? Então não é porque você não tá aí com falta de ar, não é porque você tá aí com alguns sintomas de gripe que você não deve se preocupar. Se preocupe sim, porque você tem que se preocupar não somente com você hoje, tá? Com ao redor, com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo, né? Com as pessoas que você gosta, com seus amigos de trabalho. Você não sabe se você tá carregando o vírus ou não. Essa era a minha preocupação, por isso que eu corri atrás realmente pra tá fazendo esse teste, tirando todas as dúvidas. E quando sair o resultado, eu volto aqui pra falar em vídeo pra vocês, beleza? Mas que todo mundo, agora é a nossa hora de a gente pegar e juntar as nossas mãos e tá orando e pedindo pra Deus muita força, muita saúde e que tudo isso aí acabe logo, que muitas assim, pessoas se curem e essas pessoas que estejam doentes em estado grave, que Deus esteja com elas e que tudo isso acabe, né, galera, logo. Mas é isso, tá, galera? Se você achou interessante esse meu vídeo, se vocês acharam, assim, que eu passei algum tipo de informação boa pra vocês, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que moram no Japão, principalmente, pra vocês terem informação de como tá sendo o processo pra tá fazendo esse teste, tá? Então é isso, galera. Tchau, fui. E até a próxima. Até o resultado.